Como foi a minha preparação para ser aprovado para a magistratura? Eu sei que muitos de vocês que estão estudando não acreditam de verdade que vocês são capazes de passar. Por isso que é muito importante vocês conhecerem a história das pessoas que já passaram pelo que vocês estão passando, e eu vou te mostrar que a minha história não é muito diferente da sua e você vai ver isso nesse conteúdo de hoje. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou servidor público federal, eu já fui aprovado para vários cargos públicos, inclusive para a magistratura. Agora chegou a hora de eu ajudar você a também conseguir a sua aprovação. Muita gente lá no Instagram e também no Telegram me perguntam muito sobre como foi a minha preparação para a magistratura. E por isso hoje eu resolvi fazer um vídeo para responder a todas essas perguntas e eu entendo a curiosidade de vocês e eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser muito útil para dar aquela força que vocês precisam. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu já peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá, pessoal. A minha história nos concursos começou mais ou menos em 2002 para 2003, quando eu comecei a estudar para agente de Polícia Federal. Era isso que eu queria ser na minha vida. E me matriculei num cursinho e comecei a estudar. No meio do caminho, abriu também a prova para a Polícia Rodoviária Federal e fui aprovado em ambos os concursos. Em 2006, eu tomei posse como policial rodoviário federal em Porto Velho, Rondônia. Em 2007, eu tomei posse como agente de Polícia Federal em São Paulo, na capital. E eu estava feliz da vida trabalhando como agente de Polícia Federal, que era tudo que eu queria fazer. Em 2008, eu decidi ir para Brasília fazer o curso de Operações Táticas para eu poder entrar no COT, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. É a Unidade de Operações Especiais da Polícia Federal. O meu curso de Operações Especiais foi um grande divisor de águas na minha vida, porque ele mudou completamente a minha forma de enxergar os desafios e as dificuldades. E ali eu percebi que a gente consegue tudo que a gente quiser na nossa vida, desde que nós estejamos dispostos a pagar o preço para chegar até lá, porque nada que tem valor é fácil de conseguir. E por isso eu te digo, se você quer muito passar no concurso, você tem total competência para fazer isso, só que não vai ser fácil, e não deve ser fácil, porque se fosse fácil, todo mundo passaria, e não seria uma coisa importante, não seria uma coisa gloriosa. Depois de já trabalhar no COT, eu me especializei ainda mais lá e me formei como atirador de precisão policial, o chamado sniper policial. Durante o meu curso de atirador policial e também trabalhando como sniper no COT, eu pude perceber a importância da disciplina e da concentração quando nós estamos realizando as tarefas que são realmente importantes para a nossa vida. Você imagina um atirador de precisão desconcentrado ou desfocado do seu objetivo, do seu trabalho. Imagina no problema que isso não causaria. E a mesma coisa acontece para tudo que a gente faz na nossa vida. Se estudar é tão importante para você, você precisa manter o foco, a concentração e a disciplina nos estudos. Porque a motivação ela não dura muito tempo e ela não mantém o mesmo nível de motivação durante toda a sua caminhada. Então é o foco, a disciplina, o comprometimento que vão garantir a sua aprovação. Em um determinado momento, por razões familiares, eu decidi sair do COT. Com a minha saída do COT, eu senti um vazio muito grande, eu precisava ter alguma coisa para perseguir, alguma coisa que fosse difícil de conseguir. Isso é que me mantinha motivado a continuar acordando e levantando para fazer as coisas todos os dias. E foi nesse momento que eu decidi retomar a minha faculdade de Direito, que eu já tinha começado antes de tomar posse na polícia, e começar a estudar para um concurso realmente difícil, desafiador. E como eu precisava terminar alguns períodos ainda para me formar na faculdade, eu não precisei naquele momento tomar a decisão de para qual carreira estudar. Me formando em Direito, eu fiz a prova da OAB, fui aprovado e comecei a fazer uma pós-graduação na Escola do Ministério Público. Naquele momento, eu estava mais inclinado a fazer a prova para o Ministério Público. E ali eu tive contato com muita doutrina jurídica. Eu li muitos livros de vários doutrinadores de todas as matérias praticamente. E quando eu já estava terminando a minha pós-graduação, eu fui fazer despretensiosamente um concurso para analista judiciário e acabei sendo aprovado. Com a minha aprovação para analista judiciário, eu cheguei num momento muito importante da minha vida. Eu tive que decidir entre ficar na polícia ou tomar posse no judiciário. E eu sempre fui apaixonado pela polícia, era o cargo que eu sempre quis desde o início, e eu estava ali por causa disso,
pelo meu amor à polícia. Mas por circunstâncias da vida e por eu ter me comprometido com o meu objetivo de ser aprovado num cargo jurídico, seja para o Ministério Público, seja para a magistratura, eu abri mão daquilo que eu achava mais importante na minha vida para buscar esse objetivo. E isso, pessoal, eu acho que é uma grande lição que vocês têm que levar para a vida de vocês também. Tudo que a gente quer na vida exige sacrifício. Cada escolha que nós fazemos é uma renúncia que nós fazemos também. Então é claro que para atingir grandes objetivos, nós precisaremos renunciar a coisas que também nos são muito caras. E assim eu fiz e entrei como analista judiciário no TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aqui em Brasília. E uma vez trabalhando no judiciário, eu comecei a assessorar diretamente juízes e desembargadores a fazerem as suas decisões. E nesse momento foi uma decisão importantíssima que eu tive. Decidi qual cargo eu queria seguir de verdade e eu me decidi pela magistratura. Bom, para vocês entenderem melhor como foi a minha preparação, eu preciso rapidamente explicar como funciona o concurso da magistratura. De forma bem rápida e superficial, o concurso da magistratura ele é composto de 3 fases principais. A primeira fase é a fase de questões objetivas. As provas são compostas por 100 questões de múltipla escolha. Ou são 4 alternativas ou 5, a depender do tribunal. Para você poder passar para a segunda fase, você tem que estar classificado entre os 300 primeiros colocados na prova objetiva. Ou seja, todos os 300 primeiros e mais aqueles empatados em último lugar vão fazer a prova da segunda fase. Já a segunda fase é composta por provas discursivas. São 3 dias de provas discursivas. Na primeira discursiva, você vai responder questões sobre as matérias do edital. A depender do tribunal, podem ser 10 questões, 6 questões, 4 questões. Isso depende do tribunal, do concurso. O segundo dia de prova é onde você vai fazer uma sentença cível. E o terceiro dia de prova é onde você vai fazer a sentença criminal. Esses 3 dias de prova você faz na sequência. Tem concursos que separam em finais de semana. O importante que você tem que saber aqui é que só terão as sentenças corrigidas aqueles candidatos que conseguirem atingir a nota 6 na prova dissertativa. Uma vez que o candidato consegue a nota 6 na dissertativa, ele vai ter as sentenças corrigidas e tem que tirar também no mínimo 6 em cada sentença. Bom, conseguindo esses índices, todos os candidatos vão fazer a prova oral. A prova oral, ela varia muito conforme o concurso, conforme o tribunal. Mas o importante de você saber é que o candidato ele vai estar sozinho, de frente para uma banca examinadora, e ele vai ser arguído por essa banca acerca de um ponto da matéria, de um ponto do edital, que foi sorteado 24 horas antes. É claro, pessoal, que depois da prova oral tem outras fases também, como psicotécnico, exame médico, investigação social, análise de provas e títulos. Mas as fases em que o candidato participa mais ativamente, que são mais desafiadoras, são a primeira, a segunda e a terceira fase. Beleza, agora que vocês já entenderam como funciona o concurso da magistratura, eu posso explicar melhor as dificuldades que eu tive durante a minha preparação, que vocês vão entender o porquê disso. Geralmente, os candidatos começam o seu estudo pelo estudo da lei seca. Porque a prova objetiva, pessoal, ela pega mais firme na lei seca mesmo. Mas não só na lei seca. Ela cobra alguns pontos de doutrina também, mas poucos, mas também cobra muita jurisprudência. Então, o foco do estudo na primeira fase da magistratura é lei seca e jurisprudência. E isso foi uma grande dificuldade que eu tive, porque eu estava vindo da minha pós, onde eu estava acostumado a ler doutrina, e eu gostava de ler doutrina. Eu entendia a matéria lendo doutrina. Tanto é que eu passei para analista judiciário só lendo doutrina. Naquela época eu não estava me preparando para o concurso público, eu não estava lendo lei seca, e mesmo assim eu consegui ser aprovado para analista. E isso acabou me criando uma falsa impressão de que eu não precisaria recorrer ao estudo da lei seca. Eu pensava naquele momento que a base doutrinária que eu tinha seria suficiente para eu conseguir a minha aprovação na primeira fase. Mas acontece que eu não estava conseguindo aprovação. Eu até ia bem na prova, mas faltavam poucas questões para eu conseguir estar dentro da nota de corte para eu poder ir para a segunda fase. E aí não teve jeito. Eu tive que me dobrar à realidade e passar a estudar a lei seca. O legal disso tudo é que eu comecei a gostar de estudar a lei seca também. Porque diferentemente do que a gente pensa, a lei ela não é tão complicada. Existem muitos pontos da lei que são muito explicativos. Eu passei a entender melhor as matérias depois que eu comecei a ler a lei seca. E aí, fazendo esse estudo de lei seca,
combinado com exercícios e jurisprudência, eu comecei a passar em todas as primeiras fases que eu fazia. E aí veio uma nova dificuldade, a segunda fase. Eu tinha uma certa facilidade para a prova dissertativa, porque como eu disse para vocês, eu tinha uma boa base doutrinária. Mas como eu tive que voltar a estudar a lei seca, eu tive que deixar um pouco de lado a doutrina para focar na lei. E isso me atrapalhou um pouco quando eu fui para a segunda fase, porque a doutrina já não estava tão rápida na minha cabeça. E aí eu tive que manter o estudo da lei seca e da jurisprudência, porque eu continuei fazendo outras primeiras fases que iam abrindo e tive que conjugar isso com o estudo da doutrina. Como na vida do concurseiro nada é fácil, eu resolvi esse problema, mas descobri que tinha um outro buraco aberto que eu tinha que tampar, que era justamente as provas práticas de sentença. Geralmente, a sentença criminal é a que causa mais espanto, mais medo nos candidatos, porque na sentença criminal, ao final, você vai ter que fazer a dosimetria da pena. E muita gente acha difícil fazer a dosimetria da pena. E tudo bem, fazer a dosimetria da pena não é uma coisa tão simples, mas para mim era tranquilo, porque eu trabalhava na área criminal no tribunal e eu todo dia analisava as sentenças e revia as dosimetrias que eram feitas ali, que eram objeto de recurso. E por incrível que pareça, o maior problema que eu tive foi com a sentença cível, porque até esse momento eu ainda não tinha trabalhado em nenhum gabinete cível no tribunal, eu só tinha trabalhado com o gabinete criminal. E a única maneira que eu encontrei para vencer essa dificuldade foi buscando me colocar num gabinete cível. E aqui, pessoal, é mais uma lição que eu queria destacar para vocês. Nós temos de nos colocar em desconforto. Quando a gente está muito confortável, é porque a gente já parou de aprender, a gente já está tranquilo ali. E mesmo sabendo que eu ia sofrer um grande desconforto indo trabalhar na área civil, eu sabia que era necessário fazer esse movimento para que eu conseguisse a minha aprovação. E como nada é fácil para o concurseiro, nesse momento da minha vida foi justamente quando a minha filha nasceu. E eu fui trabalhar na primeira instância civil, numa vara de juizados especiais. Vocês imaginam como não é a demanda numa vara de juizados especiais. Eu fazia mais de 5, 6 sentenças por dia, fora os despachos. Foi um período muito difícil para mim, porque eu tive que conciliar tanto a minha família, quanto o trabalho, quanto os estudos. Mas eu sabia que vencendo esse desconforto inicial, as coisas iam melhorar. E foi o que aconteceu. Depois de alguns meses muito desconfortável no trabalho, batendo cabeça, demorando horas para fazer trabalhos que eu fazia em meia hora, em 40 minutos, eu consegui vencer essa barreira e também fiquei fluente, vamos dizer assim, na sentença cível. E a partir daí, já tendo uma habilidade, tanto com a sentença criminal quanto com a sentença cível, a coisa ficou um pouco mais tranquila. E aí o que eu fiz? Eu dividi melhor o meu tempo, eu não deixei de estudar a lei seca, eu não deixei de fazer exercícios de provas objetivas, eu não deixei de fazer questões dissertativas, eu não deixei de praticar as sentenças criminais, porque eu também já não estava mais trabalhando no criminal, e comecei também a me preparar para a prova oral, porque eu sabia que eu ia conseguir alcançar essa próxima fase. E como que eu iniciei a minha preparação para a prova oral? Antes mesmo de eu conseguir a minha aprovação para a terceira fase, que é a fase da prova oral, eu já comecei a explicar os conteúdos que eu estudava para mim mesmo. E por incrível que pareça, explicar a matéria é muito mais difícil do que entendê-la. Mas o bom disso é que quando você explica a matéria, você fixa aquilo de uma forma muito firme no seu cérebro. Inclusive, existem várias técnicas de memorização que passam pela explicação da matéria. E ao longo dos vídeos, eu vou trazer também esse tipo de conteúdo para vocês. E em 2019, eu consegui vencer a barreira da segunda fase e consegui ir para a prova oral da magistratura do estado do Ceará. Bom, uma vez aprovado na prova oral, eu precisava fazer uma preparação muito mais profissional, porque eu já estava quase com a mão na taça. Eu não me via morrendo ali na praia depois de chegar tão longe no concurso. E nessa preparação mais profissional para a prova oral, eu fiz alguns cursos onde eu fazia simulados de prova oral no final, com banca examinadora simulada e tudo. Mas eu também fiz uma preparação diferente com uma fonoaudióloga. Durante uma semana, ela me preparou para fazer essa prova oral. O legal dessa preparação é que ela trabalhava também com PNL, com programação neurolinguística. E ela me explicou uma coisa que fez todo sentido para mim. Ela falou assim: João, a prova oral é como se fosse uma cara crachá. Os examinadores, eles querem olhar para você
e ver se eles enxergam um par deles ali na frente deles. Eles querem ver se você realmente está pronto para ser juiz. Então você precisa se comportar como um juiz na frente da banca examinadora. E isso foi muito legal, porque ao longo do nosso encontro, ela teve que ir me moldando, me fazendo acreditar que eu já era um juiz. E foi muito interessante parar de me comportar como um policial, como eu sempre me comportei, mesmo já não estando mais na polícia naquela época, e passar a me comportar como um juiz. Aconteceu até uma coisa muito interessante na minha prova oral, que quando eu entrei no auditório para ser arguido, os examinadores estavam de cabeça baixa, fazendo algumas anotações, talvez marcando a nota do candidato anterior que tinha acabado de sair. E quando eu entrei no auditório, eu tive a iniciativa de dar boa tarde para eles, já era de tarde. Eu falei, boa tarde, excelências. E foi muito legal ver a reação deles, porque eles levantaram a cabeça e eu percebi que eles se sentiram um pouco constrangidos por não terem me visto entrando. E ao mesmo tempo, eles gostaram muito dessa minha iniciativa de me dirigir a eles. É claro que eu me dirigi a eles de uma forma muito respeitosa. E isso causou uma excelente impressão neles, o que eu tenho certeza que ajudou também a melhorar a minha nota na prova oral. E é isso, pessoal. Eu espero que a minha história tenha ajudado vocês a perceber que todos nós somos capazes de conseguir passar no concurso que a gente quiser, desde que nós estejamos dispostos a nos sacrificar para isso. E se você gostou desse conteúdo e achou que ele fez diferença para você, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber todas as notificações dos próximos vídeos. Vejo você nos próximos vídeos. Valeu! E aqui, pessoal, é mais uma coisa que eu quero destacar como uma lição para vocês. O desconforto... Eita porra!